Fala pessoal, professor Paulo, professor de filosofia, de sociologia. Na aula de hoje de sociologia, a gente vai ver um sociólogo chamado Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu vai ser um cara importante porque ele vai denominar algumas coisas e mostrar algumas coisas importantes dentro do nosso convívio social, né? Ele vai mapear aí a questão das classes sociais, a questão do capital, né? Professor, classe social, isso é tema do Marx. Sim, é Marx, mas a gente usa até hoje, né? Já teve classe alta, média e baixa, classe A, B, C, D, né? Então, classes é algo que ainda divide a nossa sociedade. E o Bourdieu ele vai estar argumentando dentro que uma classe ela não só é disponível através do dinheiro, tá? O dinheiro não é só o que define uma classe, tá bom? Então, o Bourdieu é um sociólogo recente dentro da nossa sociologia, tá? Deixa eu compartilhar o material aqui para a gente dar mais informações. Para vocês terem ideia, acredito que ninguém tenha nascido nessa época aqui, mas ele é um cara que morreu em 2002, né? Nasceu em 1930 e morreu em 2002, né? Tem praticamente aí, nasceu junto com a minha avó, né? Então, da minha avó de 39, desculpa. Mas aí, é um cara mais contemporâneo, em 2002 eu estava lá assistindo o Brasil ser campeão mundial, ele estava morrendo, né? Então, assim, é um cara bem próximo aí, que vai tentar entender e estruturar a nossa sociedade. Vamos ver qual é a proposta teórica do Bourdieu, tá? A proposta teórica do Bourdieu é... Os sociólogos, né, vou estar acompanhando com vocês e interpretando, quiseram sempre determinar como o sistema de classe é reproduzido, defendendo que ele está estruturalmente ligado à economia, à propriedade e ao progresso financeiro. Tá? Então, a gente sempre entendeu, essa é a verdade, a gente sempre entendeu que essa divisão de classes, né, classe A, classe B, classe C, classe D, se dava muito pela questão econômica, né? Então o cara tem muito dinheiro, ele é a classe A. O cara tem um pouquinho mais de dinheiro, classe B. Mais ou menos, classe C. É pobre pra caramba, classe D. Sempre foi em função dessa questão financeira. Mas para o Bourdieu, a classe ela não é definida apenas pela economia. Lembra esse apenas? Também é. Tá? Então, em nenhum momento o Bourdieu ele ignora a questão financeira da classe social. Mas ele cita uma palavra, né, que também define a questão de classe social, que é o hábitos. Professor, hábitos com U? Sim, hábitos com U. Tá? Que normalmente está associado a esta posição. Professor, o que é hábitos? Não estou entendendo. Mas vamos lá, a gente vai destrinchar isso aí. O hábitos seria a corporificação das posições socialmente adquiridas que levam os indivíduos a viver sua vida de modo similar aos outros membros de seu grupo ou classe social. A ordem social é progressivamente inscrita na mente das pessoas. Professor, não entendi nada. Falou bonito pra caramba, mas não me explicou o que é hábitos. Galera, hábitos, de maneira geral, é uma convivência social. Por exemplo, o Bourdieu ele vai dar esse exemplo. O hábitos primário do ser humano é a família, é o convívio com a família. O hábito secundário para o Bourdieu é a escola. Tá? Esses hábitos, junto com outros, né, vão formar um indivíduo social. Professor, eu odeio pessoas, eu odeio gente. Tá? Você só chega a essa conclusão depois de você estar socializado. Tá? Para o Bourdieu, essa socialização ela é importante o contato com o outro, tá? E com grupos. O que o professor Paulo hoje é de uma forma totalmente honesta, de primeiro, fui criado pela minha mãe, pelo meu pai, né?
muito próximo à minha avó. Depois disso, entrei em contato com uma escola, né, lá no pré, né? Fui alfabetizado, aquele contato com grupos de pessoas, né? Depois tive meus amigos de infância, fui para uma faculdade, né? Fui para o ensino médio, fui para uma faculdade, isso tudo construindo grupos. Fiz curso de inglês, né? Mais um grupo, comecei a trabalho, mais um grupo. Então, a formação do indivíduo Paulo, ela é de acordo com hábitos que eu fui. E aí o Bourdieu vai estar indicando que cada classe social tem os seus hábitos, né? O cara que é milionário, ele tem uma forma, né, de se expressar, de hábitos culturais, comidas específicas, né? Eu lembro uma vez que eu fui numa vernissage, né, que é uma exposição de quadros, no Shopping Leblon, tá? Eu sempre fui criado em classe média, né? Então, essa vernissage era para classe A, né? Classe alta, né? E, assim, me estranhava muito os comportamentos dentro daquele local, porque não eram os comportamentos que eu tinha para minha vida, né? Eu tô acostumado a ir numa festa de família, bagunça, churrasco, né? E aí você vai num local em que toca música clássica e que as pessoas comem caviar, bebem champanhe, né? Aquele clima totalmente zen. Então aquilo ali é estranho para mim, que fui criado na zona oeste do Rio de Janeiro, subúrbio, né? E talvez eu me estranhe se eu for num local que eu não esteja acostumado. Pode ser até num local de uma classe mais baixa. Por exemplo, um baile de favela, né? Ou um samba, sei lá dentro de uma comunidade que eu nunca frequentei. Aquilo pode, para mim, ser um pouco estranho. Tá? Então, a ideia do Bourdieu é que você, né, como indivíduo, vai absorvendo socialmente hábitos, que aí esses hábitos também te mostram em que classe você está. Né? Até as pessoas que estão próximas a você, nossa, tá indo pro teatrinho, né? Tá pagando uma de rico, foi teatro da Zona Sul. Eu tive esse problema, porque eu jogo tênis, né? E tênis é considerado esporte de rico. Né? Então, aí todo mundo fala, nossa, mas joga tênis, todo mauricinho. Não, eu jogo tênis porque eu gosto. Né? Fiz um esforço para comprar uma raquete e vou lá e jogo. Não tem problema nenhum. Né? O cara joga golfe. Isso aí sim, isso aí é cheio da grana. Para jogar golfe é cheio da grana. Né? Então, essa questão do hábitos, né, que molda o cara, né, e mais ou menos indicam em que classe o cara está, né, de acordo com as vivências que ele teve, com os grupos sociais que ele teve envolvido, né. Vamos continuar aqui. Então aqui, o Pierre Bourdieu, ele vai falar isso, né, que o hábitos é uma corporificação dessas posições adquiridas que levam os indivíduos a viver uma vida de modo similar aos outros. Não é todo mundo da classe alta que vive igual, mas eles vivem uma forma padrão, né? Não é todo mundo da classe média que vive igual, mas existe um padrão da classe média. Não é todo mundo da classe baixa que vive igual, mas existe um padrão. Tá isso que o Bourdieu coloca e te leva a estipular ali a questão da classe, tá? A ordem social é progressivamente escrita na mente das pessoas. E o que seria uma ordem social? É aquela forma que eu fui criado, que eu vivi, as experiências que eu tive dentro da sociedade vão me moldando como ser social. Tudo bem? Vamos lá. E aí, a gente vai falar aí de disposição de classes dentro dessa construção desses hábitos, tá?
A construção do hábito não se deve ao indivíduo nem ao ambiente que ele está inserido. Ele é construído, tá? Então, você não cria um hábito sozinho e nem o ambiente vai te fazer isso. Lembra do Tarzan? Né? O Tarzan é exatamente isso. Ele foi criado com macacos, né? Na história do filme, né? Enfim, ele tinha ali todo... Ele não sabia falar, né? Ele não sabia ter uma questão social, né? Então, o hábitos é construído a partir de interações entre membros subjetivos e as interações de estruturas sociais. Então, a gente fala o português porque a gente teve contato, né, com pessoas que falavam a língua portuguesa. A criança que nasce na China, ela tem contato com pessoas que falam chinês, né? E ela vai falar chinês, né? É simplesmente isso que está... E essas estruturas sociais são importantes, né, para moldar, né? Então, membros subjetivos, interações sociais, né? O hábitos do grupo também está inscrito nas posições corporais. Galera, eu gosto muito de rock, tá? Mas, assim, eu passei a adolescência inteira escutando rock com meus amigos. Então, os amigos trocavam CD, até vinil, né? De bandas de rock. Então, eu tinha um grupo de amigos que escutavam rock. Então, eu fui criado ali, passei bastante tempo da minha vida escutando aquilo pelo grupo que eu estava inserido. Poderia ter um grupo que gostasse de samba, poderia ter um... Não, mas eu estava ali ligado àquilo ali. E aquilo ali marcou minha vida. Hoje, quando eu paro para escutar música, eu escuto rock. Ah, professor, você tem preconceito? Não, não tenho, mas eu gosto. É um gosto que foi construído por conta de amizades. Tá? O Hábitos oferece às pessoas a clara noção de quem elas são e o que as pessoas tais como elas deveriam sentir ou agir, além de como se deve comportar. Né? Eu tenho um comportamento. Quando eu vejo um comportamento muito diferente do meu, você acaba tendo até um preconceito com aquilo, né? Eu fui criado de uma forma, né? Eu fui criado, né, lá o meu hábitos primário, né? Lembra? Eu estudei na minha vida inteira escola particular, né? O meu hábito secundário foi... Então, assim, a minha filha tem um padrão dentro aqui de casa, né? Um padrão de educação que eu dou para minha filha. Ela tem uma escola que ela estuda, que todo mundo está na mesma faixa ali financeira, né? E vai criando esse hábitos ali da minha filha ser uma pessoa de classe média, né? Nesse momento, minha filha está tendo aula como vocês, tendo aulas online, né? E eu conheço crianças que não estão tendo aula nesse momento que a gente está vivendo, né? De quarentena, de pandemia. Então, isso tudo gera um padrão, né? Na minha filha. Talvez a minha filha tenha contato com alguém de uma classe, uma criança milionária, ela já vai sentir essa diferença de comportamento, porque talvez não seja o mesmo comportamento que ela. Essa criança milionária, ela viveu outras experiências que minha filha não tem vivido. Né? Ou talvez a minha filha tenha contato com uma criança muito pobrezinha, né, com uma classe social mais baixa, tem esse conflito. Né? Então, o Bourdieu, ele vai falar exatamente sobre isso, que classe social está intimamente ligada ao financeiro, mas, ao mesmo tempo, ela tem essa questão do hábitos muito forte. Tá? O Bourdieu também vai falar sobre a questão do capital. Tá? Esse capital, que é um conjunto de recursos e poderes utilizáveis. Tá? Recursos, tá? Poder. Então, ele vai falar em capital cultural, né? Recursos culturais que a pessoa tem contato, recursos econômicos, né? Que aí pode ser o dinheiro, né? Recursos políticos, né? Um capital simbólico, é uma questão simbólica da nossa convivência. Então, o indivíduo ele desenvolve diversas relações em diversos campos sociais, que desenvolve e corporifica essa questão do hábitos. Cada campo social, cada local que você vive dentro da sociedade, possui um conjunto de regras. Né? Então, eu tenho a galera do curso de inglês, eu tenho a galera do trabalho, eu tenho a galera da escola, eu tenho
né, possui um conjunto de regras. Tem pessoal do, enfim, do clube de leitura, né, da igreja, né, que reflete o hábitos a ponto de se transformarem num senso comum. Então, eu sei que na igreja eu não posso falar um palavrão, né? Por quê? Porque é um senso que na igreja, né, você esteja num lugar ali sagrado e tudo mais. Mas eu vou jogar fazer um esporte, jogar um tênis, um futebol. Se eu erro, se eu xingar um palavrão, né, ou ficar com raiva, tudo bem, né? Acaba que acontece, né? E aí ninguém vê como uma forma muito errada. Deu para entender? Então, isso vai criando um padrão dentro desses grupos. Né? Os grupos acabam criando um padrão e você, como indivíduo, você vai criando esses hábitos. Né? Então, você às vezes você olha uma pessoa, você fala, cara, esse cara não é pobre. Nossa, esse cara é mó milionário ali. Só pelo jeito dele já dá para ver que ele é milionário. Né? Então, nem sempre o financeiro estabelece a classe social que você está integrada. Deu para entender isso? Essa é a viagem do Pierre Bourdieu. Nem sempre a classe, nem sempre só o dinheiro, né? Às vezes tem um cara que tem uma forma de viver, viveu a vida inteira numa classe mais elevada e acabou de alguma forma perdendo, né, a condição financeira, sendo até, né, a gente vê isso na sociologia, que você pode alternar as classes sociais, mas o cara dentro dele, ele é de culturalmente, o hábitos dele é todo de uma classe maior, mas naquele momento ele está numa classe inferior. Tá? Então o Bourdieu ele fala exatamente sobre isso, sobre a questão do hábitos. Tá? Grande abraço, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, é só contactar o professor. Grande abraço.